Talvez você já tenha sentido isso. Aquela inquietação estranha que chega sem aviso, uma sensação que não consegue explicar, mas que parece sussurrar o nome de alguém que já partiu. Você está no meio de uma atividade qualquer, ocupado com os afazeres da vida, e de repente uma lembrança surge, uma saudade que aperta o peito, uma voz interior que parece dizer: não me esqueça. Você para por um momento, olha ao redor, mas não há nada de diferente. Então, quase envergonhado, você tenta afastar esse pensamento, dizendo para si mesmo que é apenas nostalgia, apenas a mente pregando peças. Mas e se não for apenas isso? E se houver algo muito mais profundo acontecendo, algo que a tradição católica conhece há séculos, mas que você talvez nunca tenha compreendido completamente? Santa Teresa de Ávila, a grande mística e doutora da Igreja, sabia muito bem que existem movimentos na alma que não vêm de nós mesmos, mas do Espírito Santo. Ela ensinou que quando Deus quer nos comunicar algo importante, Ele toca o coração de forma suave, mas persistente. E uma das formas mais comuns desse toque divino é através da lembrança daqueles que já partiram desta vida. Você já se perguntou por que certas pessoas que faleceram continuam aparecendo em seus pensamentos de forma tão intensa? Porque, mesmo tentando se ocupar com outras coisas, você sente como se alguém estivesse pedindo sua atenção, sua oração, seu cuidado espiritual? A Igreja Católica ensina que isso não é coincidência nem produto da imaginação. É um chamado silencioso, um pedido de socorro que vem daquelas almas que ainda precisam de nossas orações para alcançar a purificação completa e chegar até Deus. Hoje você vai descobrir os 3 sinais claros de que uma alma falecida precisa de suas orações. E como o gesto simples de acender uma vela, quando feito com fé verdadeira, pode ser um ato de misericórdia que atravessa os véus entre a terra e o céu. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a aprender pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com aqueles que já partiram. Está você pronto para abrir os olhos de sua alma e compreender o que Deus pode estar tentando lhe dizer através dessas inquietações misteriosas? Você conhece aquela sensação quando, do nada, a lembrança de alguém querido que já faleceu invade completamente seus pensamentos? Não é uma recordação comum, dessas que vêm e vão naturalmente. É algo diferente, mais intenso, como se uma força invisível estivesse colocando aquela pessoa diante de você, pedindo sua atenção. Você pode estar caminhando pela rua, preparando o almoço, ou mesmo tentando dormir, e de repente o rosto daquela pessoa surge em sua mente com uma clareza impressionante. E junto com a imagem, vem uma inquietação que você não consegue explicar. Um peso no coração que parece dizer: faça alguma coisa por mim. Esta é a primeira e mais comum forma pela qual Deus nos inspira a interceder pelos falecidos. Santa Teresa de Ávila, em seus ensinamentos sobre a oração, explicava que o Espírito Santo frequentemente move nossos corações através daquilo que ela chamava de toques interiores. Estes não são produtos de nossa imaginação ou simples nostalgia, mas verdadeiras inspirações divinas que despertam em nós a necessidade urgente de rezar. Quando uma lembrança de um falecido se torna persistente, especialmente durante momentos de oração ou silêncio, isso pode ser um sinal claro de que Deus está nos convidando a oferecer nossas súplicas por aquela alma. Pense por um momento. Quantas vezes você tentou afastar essas lembranças, achando que era apenas tristeza ou saudade? Quantas vezes você disse para si mesmo que precisava superar essas recordações e seguir em frente? Mas e se essas memórias insistentes fossem, na verdade, um pedido de ajuda que vem de além? A doutrina católica nos ensina que as almas do purgatório podem, pela permissão divina, fazer-se lembrar aqueles que ficaram na terra, especialmente as pessoas que as amaram, e que têm o poder de ajudá-las através da oração. Quando você sente essa inquietação interior acompanhada da lembrança persistente de um ente querido falecido, não ignore esse chamado. É Deus falando ao seu coração, pedindo que você se torne um instrumento de sua misericórdia. Acender uma vela nesse momento não é superstição, é um ato de fé que responde à inspiração divina. A luz da vela simboliza sua oração subindo aos céus, carregando com ela todo o amor e a compaixão que você sente por aquela alma que precisa de ajuda.
Você vai continuar ignorando esses sinais ou vai abrir seu coração para compreender o que Deus está tentando lhe dizer? Nas silenciosas madrugadas do convento de São José, Santa Teresa de Ávila descobriu algo que poucos compreendiam. Deus fala constantemente conosco, mas sua voz é tão suave que apenas os corações atentos conseguem escutá-la. Em suas experiências místicas, ela aprendeu a distinguir entre os pensamentos que vinham de sua própria mente e aqueles que eram verdadeiras comunicações do Espírito Santo. E uma das formas mais comuns dessa comunicação divina era precisamente através da lembrança daqueles que já haviam partido desta vida. Você já parou para pensar que talvez essas recordações insistentes que você tem de seus entes queridos falecidos não sejam apenas produtos de sua saudade, mas verdadeiras inspirações de Deus? Santa Teresa ensinava que quando uma alma é movida por Deus, o coração experimenta algo que ela chamava de toques interiores, movimentos sutis, mas profundos, que despertam em nós sentimentos e necessidades que não vêm de nossa própria vontade. Ela descobriu que esses toques frequentemente traziam à sua memória pessoas que haviam morrido e precisavam de orações. Não era melancolia nem tristeza comum, mas uma espécie de chamado silencioso que a compelia a rezar, a oferecer sacrifícios, a acender velas em favor daquelas almas. E quando ela respondia a esses chamados com oração sincera, sentia uma paz profunda invadir seu coração, confirmando que havia respondido corretamente à voz de Deus. Você já experimentou essa sensação, aquela inquietação que só se acalma quando você finalmente para rezar por quem está lembrando? Essa é a marca distintiva de uma verdadeira inspiração divina. Ela não gera angústia sem propósito, mas conduz sempre à oração e à caridade. Santa Teresa explicava que Deus nunca nos inspira algo que não podemos realizar. Se Ele coloca em seu coração a lembrança persistente de um falecido, é porque você tem o poder de ajudar aquela alma através de suas orações e gestos de fé. A inquietação que você sente é o Espírito Santo pedindo que você se torne um canal de misericórdia. Por isso, da próxima vez que uma lembrança de um ente querido falecido invadir seus pensamentos de forma persistente, não a ignore. Pare o que está fazendo, feche os olhos por um momento e pergunte ao seu coração: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Se a resposta vier acompanhada de paz e do desejo sincero de rezar, você saberá que recebeu uma verdadeira inspiração divina. E então, acenda uma vela, reze com fé, e confie que sua oração está chegando até o trono de Deus, levando alívio e luz para aquela alma que precisa de seu auxílio espiritual. Setá. Se você sente que Deus está falando ao seu coração através dessas lembranças, escreva nos comentários: Senhor, faça-me instrumento de sua misericórdia, e se inscreva no canal para descobrir os outros 2 sinais importantes. Talvez tenha acontecido com você. Uma noite qualquer, você adormece com o coração tranquilo, mas durante o sono, alguém muito especial que já partiu desta vida aparece em seus sonhos. Não é um sonho comum, cheio de confusão e imagens sem sentido. É diferente. Há uma clareza impressionante, uma comunicação silenciosa, um olhar que parece carregar uma mensagem urgente. Você acorda com o coração acelerado, não de medo, mas de uma estranha certeza de que acabou de viver algo importante, algo que transcende as fronteiras do mundo físico. E junto com essa certeza, surge um desejo imenso de rezar por aquela pessoa, como se ela tivesse sussurrado ao seu ouvido: Por favor, não se esqueça de mim. A tradição católica sempre reconheceu que Deus pode usar até mesmo nossos sonhos como meio de comunicação espiritual. Embora a Igreja ensine que nem todo sonho tem significado sobrenatural, ela também reconhece que o Senhor, em sua infinita misericórdia, pode tocar nossos corações durante o sono para nos lembrar de nossas responsabilidades espirituais. Santa Teresa de Ávila, sempre prudente em questões místicas, ensinava que a marca de uma verdadeira inspiração divina é que ela sempre deixa paz no coração e desperta o desejo sincero de oração e caridade. Esse sonho com seu ente querido falecido deixou você com vontade de rezar ou apenas com tristeza e nostalgia? Quando você sonha com alguém que já morreu e acorda com uma necessidade urgente de rezar por essa pessoa, isso pode ser um sinal de que aquela alma está passando pelo processo de purificação no purgatório e precisa de suas orações para alcançar a visão beatífica de Deus. O sonho, neste caso,
não é apenas um produto de sua mente saudosa, mas uma forma pela qual a providência divina desperta sua compaixão e sua responsabilidade espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: olhe, esta alma que você amou ainda precisa de ajuda e você pode oferecê-la através de sua oração sincera. Mas cuidado, nem todo sonho com falecidos é uma mensagem divina. A Igreja ensina que devemos discernir cuidadosamente essas experiências. Se o sonho deixa você angustiado, com medo ou desperta em você sentimentos negativos, provavelmente não vem de Deus. Mas se, como ensinava Santa Teresa, ele deixa paz, humildade e desejo genuíno de rezar, então você pode confiar que recebeu uma verdadeira inspiração do céu. Neste caso, não hesite, acenda uma vela, reze o terço, ofereça uma missa por aquela alma. Sua oração pode ser exatamente o que ela precisa para dar o próximo passo em direção à luz eterna de Deus. No silêncio de sua cela, Santa Teresa de Ávila desenvolveu uma sabedoria que poucos místicos conseguiram alcançar: a arte de distinguir entre os movimentos que vêm de Deus e aqueles que surgem de nossa própria imaginação ou, pior ainda, das tentações do inimigo da alma. Ela sabia que nem toda experiência espiritual é autêntica, nem toda lembrança súbita tem origem divina, nem todo sonho carrega uma mensagem do céu. Por isso ela estabeleceu critérios claros e seguros para reconhecer quando Deus realmente está falando ao nosso coração. Você sabe aplicar esses critérios às experiências que tem tido com a lembrança de seus entes queridos falecidos? O primeiro critério que Santa Teresa nos ensina é observar se a experiência deixa paz interior ou perturbação. Quando Deus inspira seu coração a rezar por um falecido, você sente uma inquietação santa, mas não angustiante. É uma inquietação que se resolve na oração, que encontra alívio quando você atende ao chamado divino. Se, pelo contrário, a lembrança do falecido traz apenas tristeza sem propósito, medo, ou uma angústia que não se resolve nem mesmo com a oração, provavelmente não é uma inspiração divina. Deus nunca nos inspira algo que nos deixa mais distantes dele, mas sempre algo que nos aproxima de sua misericórdia e nos faz crescer em caridade. O segundo critério é verificar se essa experiência conduz à humildade e ao amor, nunca ao orgulho espiritual ou à vaidade. Uma verdadeira inspiração divina para rezar pelos falecidos não faz você se sentir especial ou escolhido, mas sim responsável e compassivo. Ela não desperta em você o desejo de contar para os outros sobre suas experiências místicas, mas o desejo silencioso de servir aquela alma que precisa de ajuda. Se você se pega pensando em como é sensível ou espiritual por ter essas experiências, desconfie. Deus fala aos humildes de coração, e sua voz sempre nos conduz a mais humildade, não a mais orgulho. O terceiro e mais importante critério é verificar se essa inspiração está em conformidade com a fé católica e com os ensinamentos da Sagrada Escritura. Se a lembrança do falecido leva você à oração, à caridade, ao desejo de unir-se mais a Deus e de ajudar as almas, você pode confiar que isso vem do Espírito Santo. Mas se essa experiência o leva a práticas supersticiosas, a tentar comunicar-se com os mortos ou a buscar sinais mágicos, então certamente não é de Deus. A Igreja ensina que nossa responsabilidade para com os falecidos é clara e simples. Rezar por eles, oferecer missas, fazer obras de caridade em seu nome, nada mais, nada menos. Há algo que dói mais do que a saudade. É o peso de saber que deixamos algo inacabado, algo que prometemos e não cumprimos, uma oração que começamos e não terminamos. Talvez você conheça essa sensação. A lembrança de um ente querido falecido vem acompanhada de uma inquietação diferente, não apenas a saudade natural da separação, mas um sentimento de que ainda há algo pendente entre vocês, algo que sua alma precisa resolver. Pode ser aquela promessa de rezar um novena que você fez no hospital, aquela vela que disse que acenderia e nunca acendeu, ou simplesmente a consciência de que aquela pessoa partiu sem que vocês tivessem a chance de se despedir com fé e oração. Este terceiro sinal é talvez o mais tocante de todos, porque revela a profundidade dos laços espirituais que nos unem àqueles que amamos, mesmo depois da morte. Santa Teresa de Ávila ensinava que a caridade verdadeira não conhece fronteiras
nem mesmo a fronteira da morte. Quando amamos alguém com amor cristão, assumimos uma responsabilidade espiritual que transcende esta vida. É como se, no momento em que nos comprometemos a rezar por alguém, nossa alma fizesse uma promessa diante de Deus, e essa promessa permanece válida, mesmo depois que a pessoa parte desta terra. Você já sentiu esse peso no coração? Aquela sensação de que deve algo a alguém que já morreu, não materialmente, mas espiritualmente? Essa inquietação pode ser mais forte durante certas datas, aniversário de morte, aniversário de nascimento, ou mesmo em momentos significativos da vida em que você gostaria de ter aquela pessoa ao seu lado. É como se ela estivesse sussurrando gentilmente. Você se lembra daquela oração que prometeu? Você se lembra daquela vela que disse que acenderia? Esse peso não é culpa, nem remorso destrutivo, mas um chamado amoroso para que você complete o que começou. A beleza desse terceiro sinal é que ele nos mostra que nunca é tarde demais para cumprir nossas promessas espirituais. Mesmo que anos tenham se passado, mesmo que você ache que perdeu o momento, Deus ainda está esperando que você atenda a esse chamado do coração. Acender uma vela por aquela pessoa, rezar aquela oração que ficou pendente, oferecer aquela missa que prometeu, tudo isso ainda é válido e precioso aos olhos de Deus. Sua oração de hoje pode ser exatamente o que aquela alma estava esperando há tanto tempo. Não é hora de libertar seu coração desse peso e completar o que sua alma já sabia que precisava fazer? Em suas visões mais profundas, Santa Teresa de Ávila compreendeu uma verdade que poucos conseguem apreender. A morte não quebra os laços de amor que nos unem àqueles que amamos, mas os transforma em algo ainda mais poderoso. Ela descobriu que existe uma comunicação misteriosa entre os vivos e os mortos, uma comunhão espiritual que permite às almas se ajudarem mutuamente através da oração. Nos seus escritos místicos, ela relata como frequentemente sentia o impulso de rezar por pessoas que já haviam falecido e como essas orações traziam uma paz inexplicável ao seu coração, como se ela soubesse que estava realmente ajudando aquelas almas em sua jornada rumo a Deus. Santa Teresa ensinava que quando sentimos essa necessidade urgente de rezar por um falecido, especialmente quando essa necessidade surge sem motivo aparente, estamos participando de um dos mistérios mais belos da fé católica, a comunhão dos santos. Esta não é apenas uma doutrina abstrata que recitamos no credo, mas uma realidade viva que se manifesta através dessas inspirações interiores. Quando uma alma do purgatório precisa de nossas orações, Deus pode tocar nosso coração para que nos lembremos dela e a ajudemos. É como se houvesse um fio invisível ligando nosso coração ao coração daquela alma que precisa de auxílio. Você já parou para pensar no poder extraordinário que isso significa? Suas orações, seus sacrifícios, a luz de uma vela acesa com fé, tudo isso pode atravessar as barreiras entre este mundo e o próximo, levando alívio e esperança para uma alma que está se purificando. Santa Teresa descobriu que não existe distância no mundo espiritual. Sua oração feita aqui na Terra chega instantaneamente ao coração de Deus e pode trazer benefícios imediatos para aquela alma que você está lembrando com tanto carinho. É uma responsabilidade maravilhosa e um privilégio imenso. Mas lembre-se do que Santa Teresa sempre enfatizava. A oração pelos mortos deve nascer da caridade verdadeira, não da curiosidade mórbida ou do desejo de experiências sobrenaturais. Quando você acende uma vela por um falecido, faça-o com o mesmo amor com que acenderia uma vela para pedir pela saúde de alguém que está doente. É um ato de misericórdia pura, uma forma de dizer àquela alma: você não está esquecido, você ainda é amado, e eu estou aqui para ajudá-lo em sua jornada até Deus. Essa é a verdadeira sabedoria teresiana sobre a comunhão entre os vivos e os mortos. Um amor que não conhece fronteiras nem limitações. Você precisa compreender algo fundamental. Uma vela por si só não tem poder algum. Não é um objeto mágico, não é um amuleto, não é uma fórmula automática para resolver problemas espirituais. A Igreja sempre foi muito clara sobre isso. O que importa não é a cera que derrete nem a chama que dança, mas a oração sincera que acompanha esse gesto, a fé que move o coração de quem acende, a caridade que motiva essa ação. Santa Teresa de Ávila sabia muito bem disso,
E por isso, ela sempre enfatizava que os gestos exteriores só têm valor quando expressam uma realidade interior autêntica. Quando você acende uma vela por um falecido seguindo a tradição católica, está realizando um ato simbólico profundo que conecta o visível ao invisível, o material ao espiritual. A chama representa Cristo, que disse: "Eu sou a luz do mundo", e também simboliza sua oração subindo aos céus como incenso diante do trono de Deus. Mas para que esse simbolismo tenha valor real, você precisa acompanhá-lo com oração verdadeira, não apenas acender a vela e ir embora, mas permanecer ali alguns momentos, falando com Deus de coração aberto sobre aquela pessoa por quem você está intercedendo. Como fazer isso de forma autêntica? Primeiro, escolha um momento de silêncio, longe das distrações. Acenda a vela pensando naquela pessoa específica por quem você quer rezar. Depois, fale com Deus como se falasse com seu melhor amigo. Senhor misericordioso, ofereço esta luz em favor da alma de nome da pessoa. Que a chama desta vela seja sinal da minha oração e súplica por sua purificação. Não precisa ser uma oração rebuscada ou formal, precisa ser sincera. Conte a Deus sobre o amor que você sente por aquela pessoa. Peça que Ele a receba em sua misericórdia. Ofereça suas próprias orações e sacrifícios pela salvação daquela alma. Lembre-se também de que a Igreja sempre recomenda, além da vela, a oferta de uma santa missa pelo falecido, pois o sacrifício eucarístico é o maior sufrágio que podemos oferecer pelas almas. A vela é linda e significativa, mas a missa é o centro da nossa fé. Se possível, combine os dois. Acenda a vela em casa como gesto pessoal de oração e depois mande celebrar uma missa pela intenção daquela alma. Assim você estará vivendo plenamente a tradição católica, unindo o gesto simbólico à maior oração que a Igreja possui. Existe uma diferença abissal entre fazer um ritual vazio e elevar uma oração verdadeira. Santa Teresa de Ávila descobriu isso em suas longas horas de contemplação. Deus não se impressiona com gestos mecânicos nem com fórmulas decoradas, mas se comove profundamente quando um coração sincero se abre diante dele em súplica genuína. Quando você acende uma vela por um falecido, o que realmente conta não é a qualidade da cera, nem a beleza do castiçal, nem mesmo a quantidade de velas que você acende, mas a qualidade do amor que move seu coração naquele momento. Você está acendendo aquela vela por hábito, por superstição ou por verdadeira caridade cristã? A oração sincera tem características muito específicas que Santa Teresa nos ensinou a reconhecer. Primeiro, ela nasce do amor, não do medo nem da obrigação. Quando você reza por um falecido movido pelo amor que ainda sente por ele, sua oração tem uma força espiritual que nenhum ritual vazio consegue ter. Segundo, ela é perseverante. Você não reza apenas uma vez e esquece, mas mantém aquela pessoa em suas orações regulares. Lembra-se dela nas datas importantes, continua oferecendo sacrifícios por sua alma. Terceiro, ela é confiante. Você não reza duvidando se Deus escuta ou se suas orações fazem diferença, mas confia plenamente na misericórdia divina. Mas há algo ainda mais importante que Santa Teresa descobriu. A oração pelos mortos transforma também quem reza. Quando você reza sinceramente por um falecido, sua própria alma cresce em caridade, em compreensão do mistério da eternidade, em união com Deus. É como se, ao ajudar outras almas, você estivesse também purificando sua própria alma. Por isso, ela sempre incentivava suas irmãs a rezarem não apenas por seus próprios parentes falecidos, mas por todas as almas esquecidas, por aqueles que não têm ninguém para rezar por eles, por todos que estão no purgatório necessitando de sufrágio. Você quer saber qual é a oração mais poderosa que pode fazer por um falecido? É aquela que você faz unindo seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Quando você oferece suas dificuldades, suas dores, suas renúncias diárias pela salvação daquela alma, está participando da própria paixão redentora de Jesus. Uma lágrima oferecida com amor vale mais do que 1000 velas acesas sem sentimento. Um sacrifício pequeno, feito com caridade sincera, pode ser mais eficaz do que grandes gestos vazios.
Lembre-se, o que salva as almas não são nossos rituais, mas nossa participação no amor redentor de Cristo. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, pode ser que uma alma querida esteja esperando sua oração, aguardando que você atenda aquele toque interior que vem sentindo há tanto tempo. Santa Teresa de Ávila sempre alertava sobre o perigo da procrastinação espiritual. Quantas inspirações de Deus nós deixamos passar por preguiça, por distração ou simplesmente por achar que podemos fazer isso depois? Mas e se não houver um depois? E se aquela alma precisar exatamente da sua oração hoje, agora, neste momento em que Deus está tocando seu coração? Você já identificou os 3 sinais em sua própria vida. Aquela inquietação interior quando se lembra de alguém falecido, aqueles sonhos que deixam seu coração com vontade de rezar, aquele peso espiritual de uma promessa não cumprida. Agora, não é hora de analisar mais, de pensar mais, de questionar mais. É hora de agir. É hora de levantar-se, acender aquela vela, fazer aquela oração, oferecer aquela missa. Por que você hesitaria em fazer um gesto tão simples que pode significar tanto para uma alma que você ama? Santa Teresa nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está na quantidade de experiências místicas que temos, mas na prontidão com que respondemos aos chamados de Deus. Cada vez que você sente aquela inspiração interior para rezar por um falecido e responde imediatamente, você está se tornando mais parecido com Cristo, mais sensível à voz do Espírito Santo, mais instrumento da misericórdia divina. Mas cada vez que você ignora esses chamados, sua alma se torna um pouco mais surda à voz de Deus, um pouco menos disponível para ser usada em sua obra de salvação. Então, aqui está o desafio final. Depois que este vídeo terminar, não volte simplesmente às suas atividades normais como se nada tivesse acontecido. Se durante esta mensagem você se lembrou de alguém específico, se sentiu aquela inquietação familiar, se reconheceu em sua vida algum dos 3 sinais que apresentamos, pare tudo o que está fazendo e vá acender uma vela por aquela pessoa. Reze com sinceridade, ofereça seu amor a Deus em favor daquela alma e confie que sua oração está chegando até o trono da misericórdia divina. Lembre-se das palavras da própria Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. Quem tem a Deus, nada lhe falta. E quem tem Deus também tem o poder de ajudar aqueles